Vida, com Newton Rodrigues. Maravilha, maravilha, nosso bom dia, mais bom dia para você que já está conectado aqui na Rádio Palavras de Vida FM. Eu sou o Newton Rodrigues e nós vamos estar conversando com uma pessoa, um convidado super especial hoje, né? Nosso querido amigo Alex Peixoto, ele que tem um vozeirão, né? Ele é radialista, é locutor, né? Ele tem aí diversas funções e mais importante de tudo é de Cristo Jesus. Tem a marca do Espírito Santo. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, meu amigo Newton Rodrigues. Uma honra, um prazer, um privilégio poder estar contigo, né? E falando aí nessa mesa maravilhosa, a qual você tem administrado, gerido de uma forma esplendorosa, né? Que Deus tem te usado aí para muita gente, né? Não só com a sua voz, mas também com ajudas, né? Que você faz em ações sociais para muita gente. Você é um homem de Deus, tem o meu carinho, tem o meu respeito. E quando você me convidou, eu falei, não, eu tenho que estar lá presente, porque conhecemos, né, sua caminhada desde lá do iniciozinho, e agora, graças a Deus, você está nesse estúdio aqui. Caminhando para o final, né? Não. Tem muita coisa ainda por vir ainda. Tem muita obra de Deus ainda para fazer, porque você é homem de Deus e a gente vê isso nos frutos do Espírito que você transmite para nós, né? Mansidão, temperança, e Deus tem sempre o melhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem. Quem é o Alex Peixoto? Alex Peixoto é esse cidadãozinho aqui, né? Geralmente a gente gosta de falar muito de Deus, né? Porque ele é o nosso reflexo, né? Nós somos o reflexo dele. E quando faz falar de nós mesmo, a gente se sente até um pouco... É muito difícil, né? A gente se sente até, sei lá, ser prepotente, ser, né, tentar se vangloriar, mas não é. Eu sou servo de Deus Altíssimo, sou diácono da Assembleia de Deus do Mutuado, pastor Adilson Faria. Sou jornalista, sou locutor, sou técnico de segurança do trabalho. Minha formação acadêmica, sou publicitário. Estou estudando aí uma pós-inha, um MBA para marketing digital, com ênfase em inteligência artificial, né, que está sendo o boom aí do momento da inteligência artificial. E a gente faz isso. Também sou proprietário da AP Publicidade, que é uma pequena agência de publicidade que tem pegado aí uma fatia do marketing e da publicidade no estado do Rio de Janeiro. Alex, é importante quando a gente fala de comunicação num todo, né? Em rádio especificamente falando, Sim. como que você vê o rádio hoje? Você que tem uma rádio também, né? Você que já fez programas de rádio, Sim. já trabalhou em outras emissoras, né? Como você vê o rádio hoje? Hoje, o rádio em si, ele é uma ferramenta, né, um meio de comunicação, que foi um dos primeiros, né, que a novela começou em rádio, né, muita coisa começou no rádio, a propaganda gravada e falada começou no rádio. Quem trouxe essa propaganda foi acho que foi o pai da Regina Casé, que trouxe para o rádio, né? E o rádio em si, cara, ele nunca vai sair de moda. É algo que as donas de casa, fazendo as suas tarefas domésticas, elas não precisam parar, sentar no sofá para poder ficar assistindo. Elas ouvindo, né, estão interagindo também. E acredito eu que a rádio ainda tem muita coisa ainda por vir, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu lembro que quando surgiu a internet, né? E então falaram que o rádio ia ser prejudicado no rádio FM, AM, né? A AM até que ficou com seus dias contados e a FM avançou muito. E aí, quer dizer, hoje a internet só aperfeiçoou o rádio, né, ao invés de prejudicá-lo. Pelo contrário, né? A internet ela fez uma
proporção maior, né? Com que ela atingisse uma proporção maior de ouvintes, né? Não só territoriais, né? Por conta do transmissor, né? Que tem ali uma fração ali de pessoas que podem estarem ouvindo, mas a internet não. Ela deu aquele boom que você pode ouvi-la, a rádio, né? Onde tiver internet, qualquer lugar do mundo, né? Pelo www. Muito bem, né? Esse Alex é uma benção. Alex, me fala mais uma experiência que você teve em rádio. Em rádio? Sem falar, né, a gente ainda vai entrar nessa questão aí, né, da sua profissão, mas o que você teve de experiência no rádio quando você fez rádio? Em rádio eu fiz muitas amizades, né? Porque quem está lá do outro lado ouvindo, hoje em dia consegue visualizar, saber quem está falando, mas antigamente não, só ouvia, né? E tinha aquela noção mais ou menos pela voz como é que seria a pessoa. E eu fazendo programação de rádio, um tempinho atrás, tempinho, né? Não pode falar o tempo, não, senão Olha, revela a idade. não revela, não. Um tempinho, bem pouquinho. Quase uns 20 anos atrás. Aí entravam em contato comigo, né? Ouvintes que já tinham ouvido, eram ouvintes fiéis, entravam em contato comigo e falavam, poxa, gostaria de levá-lo na nossa igreja, gostaria de, né, conhecê-lo, conhecer você, sua família, como é que a gente faz para fazer isso, tal, né? A gente só ouve a sua voz, a gente conversa tanto, tal, pô, vamos conhecer, né? Aí uma família entrou em contato comigo, aí eu falei, pô, vamos marcar sim. Aí eles marcaram numa pizzaria. Aí foi minha esposa, meus 2 filhos, foi o rapaz também, a sua esposa, seus filhos. Aí fizemos aquela social, a gente conversando na pizzaria como se tivéssemos nos conhecido há bastante tempo. E a Que gente bacana, estava o se rádio conhecendo ali. faz essa aproximação. Sim. Tem esse poder de aproximar as pessoas, né? Verdade. Uma vez, lá no Galo Branco, alguém chegou para mim assim, né? O meu sobrinho, Agnaldo, falou assim, esse que é o locutor da Rádio Palavras de Vida. Eu disse, é mesmo? Poxa, a voz tão diferente. Realmente tem essa... Tem essa né? E diferença. até hoje eu tenho amizade com essa pessoa, com essa família, né? Eu conheci ele, depois conheci a família e temos contato até hoje. Então, o rádio tem esse poder. Até nós dois nos conhecemos em rádio. Isso, por intermédio né? E por conta da rádio, por né? conta da rádio. Você fazia uma programação numa rádio, a gente se conheceu, ficamos amigos, e até hoje a gente tem esse vínculo, né? Vínculo de amizade. Muitas das vezes a gente não está perto todos os dias, né? Mas ali pela internet, sempre pelo se Zap. comunicando. Sim, sim. E a gente está sempre tendo esse vínculo e, pô, agradeço a Deus pela sua vida, né? Agradeço muito, oro muito por você, porque você é bênção, tá? Não só na minha vida, mas também na vida de todos os ouvintes, todos que o cercam. Eu costumo falar para as pessoas, você quer um bom amigo, porque o fazer amizade não é fácil. Fazer amizade é fácil. Manter a amizade que é difícil, não é? Porque você tem que corresponder e você tem que se dar para essa amizade. Pelo menos, né, é o que eu penso. Eu estava falando com o irmão lá da minha igreja, uma situação parecida com a que a gente está conversando aqui. Nós precisamos manter a amizade. Não só fazer amizade, mas manter a amizade. É assim mesmo, está cansado, é assim. Está cansado, é assim mesmo. Né? Mas, Alex Peixoto, né, eu tenho um prazer muito grande de dizer que você é meu amigo, meu irmão. Amém. Né? Meu irmão em Cristo Jesus. E eu também tenho orado por você, pela sua família, né? Pela sua área profissional, que é um grande profissional. Né? E me fala mais aí, conta um testemunho agora pessoal. Testemunho pessoal. O testemunho mais próximo, né, meu foi que minha mamãe estava internada, né? Teve um AVC, ficou aproximadamente 7 a 8 dias internada, e domingo passado ela teve alta, né? E com muitas orações da igreja, nós oramos, e Papai do Céu permitiu com que ela não ficasse com nenhuma sequela. Glórias a Deus. Essa era a minha preocupação, orando a Deus ali, porque
na prova, né, a gente se aproxima mais de Deus, né? Sim, sim. Parece sim, que a oração fica até mais sim. fervorosa, né? Você, né, bota aquela É, fé, né? Você joga todas as suas esperanças naquela oração em Deus. Aí Deus vê aquilo, pô. Aí, graças a Deus, a minha mamãe tá legal, tá em casa, tá se recuperando ainda, né? Porque é um processo lento, mas cada dia tá tendo uma melhora, né? Essa foi a minha experiência mais próxima, né? E tem outras, né? N outras. Teve na área profissional, pode falar? pode falar? Sim, na área profissional, quando meus filhos eram pequenos, eu passei por um processo meio árduo, né? Árduo que eu digo de todo lugar tem emprego e eu não consegui emprego em lugar nenhum. As portas fechadas, né? As Como portas dizem se os fecharam. pentecostais. As portas se fecharam. E era o boom como é que se fala? Do estaleiro. Todo Sim. mundo estava indo para estaleiro. Ah, estaleiro está dando dinheiro, isso, tal. Aí eu ia lá, né? Levava meu currículo, chegava lá e não tinha. Ah, acabei de contratar a última pessoa aqui agora, não sei o quê. Aí eu orando a Deus, falei, pô, pai, que deserto. Meu filho, na época, tinha 1 aninho e pouco, chegava para mim, pai, eu quero um biscoito traquinas. Na época, o biscoito traquinas era R$ 1,09. Eu não tinha R$ 1,09 no bolso para comprar um biscoito traquinas para o meu filho. Machuca, machuca, né? Machuca, machuca. Aí eu procurando emprego, aí Papai do Céu abriu uma portinha para mim, mas uma portinha humilde, a qual eu não ganhava nem dinheiro. Eu trabalhava por troca de bolsa de compra no mercado, né? E todo dia eu saía dali feliz, porque eu conseguia levar o alimento para casa. Não conseguia pagar a luz, não conseguia pagar as contas, mas pelo menos o alimento, né, que é o básico do básico do básico, eu conseguia levar para casa. E todo dia eu ganhava R$ 25, esses R$ 25 eram convertidos em bolsa de compra e levava para casa. E ele orando, né? Eu passei esse processo aí mais ou menos 4 meses. Aí orando a Deus e tal. Aí Deus me abençoou e dali eu consegui um emprego e fui crescendo aos pouquinhos, né? E graças a Deus, hoje a gente está onde está, pela misericórdia, né? Porque eu digo, né, para quem está nos ouvindo, se você estiver passando por um momento difícil, isso é só uma fase. O deserto não é lugar permanente, é fase, É passagem, né? é Deserta passagem. passagem para você se fortalecer. Se preparar porque está por vir, né? Porque Deus tem grandes coisas na vida de todos, daqueles que o servem verdadeiramente, porque os olhos dele estão à procura, né, dos que o adorem em espírito e em verdade. Se Amém. você adora em espírito e em verdade, fique crendo, porque esse deserto vai passar. E quando passar, você vai contar a vitória, você vai fortalecer sua fé, você vai ver que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Fica, Deus é bom. fica na posição, Isso né? aí. Passa no deserto, mas confiando que Deus está contigo e está preparando você para que chegue lá do outro lado, você está fortalecido para receber a bênção que Ele tem para você, né? Verdade. Ou outras questões, porque nós pedimos, nós pedimos o refrigério, mas Ele te dá a condição de você receber o refrigério. Ele É não isso te aí. dá diretamente o refrigério. É isso Né? aí. E aí você fica fortalecido. Né? Eu tiro prova disso, que eu passei também num deserto aí, que era um Verdade. deserto que era só poeira, areia quente, eu ficava pulando. Dói, Deserto dói. de areia quente, Dói. e aquela areia no rosto e no pé, o negócio foi muito Foi dentro. estreito. Mas graças a Deus nós Na temos vitória. uma igreja que ora, não é? Amém, verdade. Que sustém outras igrejas, outros irmãos também, e A a gente oração conseguiu passar. intercessória, né? A oração intercessória é muito importante, né? Tem gente que fala, poxa, já orei por todo mundo, não sei por quem orar. Tem tantos irmãos precisando de oração, tem os missionários que estão na linha de frente lá, né? Eles precisam que oremos por eles, não só para Deus guardar fisicamente, mentalmente, né? E espiritualmente, porque a batalha é tripla. Vamos falar agora do locutor, né? Falamos do radialista, agora vamos rádio. falar do locutor. Me fala um pouquinho aí dessa profissão que é tão querida, porque você não faz só, né, para ganhar dinheiro, para se autossustentar, mas também que tem aí uma essência de amor,
né, Sim. nessa questão aí, e você sabe muito bem lidar com esse dom que Deus te deu, né, porque Deus é que tem que ser honrado com tudo isso. Verdade. A honra é para Ele, né? Tudo que nós fazemos, tudo quanto nós colocamos as mãos, temos que fazer com excelência, mas a honra é dele. Eu até hoje, né, não sei que voz é essa que o pessoal fala que eu tenho uma voz mulher. Tô procurando essa voz mulher. Nós nunca achamos nada, né? Mas o pessoal tá falando, a gente Acredita. né, tenta acreditar. Tenta acreditar. Mas questão de locução, graças a Deus, eu comecei em rádio, conforme te disse, né? Comecei em rádio comunitária, lá em cima, na rua 39, lá no Boa Sul. Na época era a rádio do pastor Eliúde Tavares. Sim, Eliúde sim. Tavares. 104.1, antiga Amizade, Rádio Amizade. Aí saí de lá, depois fui para a Rádio do Mardoqueu, lá no Boa Sul. Andou bastante, né? Depois foi para a rádio do pastor, não é pastor ainda não, Claudemir, né? Aí depois foi para a rádio do amigo aqui, pastor Bispo, né? 98,7. 98,7, foi lá que nós nos conhecemos. Depois de rádio, aí eu quis, né, seguir outros parâmetros em questão de locução, porque a locução é uma gama de trabalho, né? Não é só estúdio, não é só gravação, mas tem também ao vivo. E eu já fiz a apresentação Você de faz eventos. loja também, né? Sim, sim. Já fiz a apresentação de eventos, já apresentei eventos para Kleber Lucas, né? Já para Oficina G3 na época. Televisão. Televisão, já fiz gravação para televisão, para filiada da Rede Globo lá na Bahia. Já fiz gravações para Toda Music. Tem aí um know-how legal. Minha voz é a voz padrão da Claro, né? Claro Internet, Claro TV, em matéria de carro de som, estou falando, tá? Não é de televisão. Televisão são os artistas, né? E graças a Deus continua a mesma coisa, né? Não sou rico, nada disso, mas a gente tem trabalhado de locução, Casa Bahia, loja da TIM, loja da Vivo. Você tem trabalhado aí em firmas importantes no Rio, né? Grandes empresas no Rio de Grandes Janeiro. empresas Entendeu? aí no Rio de Janeiro. E a gente roda um pouquinho, né? Inaugurei várias pernambucanas no estado do Rio de Janeiro, para a honra e glória de Deus, né? Conforme eu disse. Eu não sei que voz é essa que o pessoal fala que eu tenho, mas a gente tem trabalhado nesse ramo e também os amigos de rádio, assim como você, que nos ajuda também com vinhetas, chamadas, spots. Isso daí tem ajudado bastante aí a gente no nosso crescimento, né? Que a gente vai crescendo um pouquinho cada dia. Alex, me fala uma coisa. A gente está falando aqui de locução e de várias empresas, né? Que você não acha, mas é uma voz, né, bem interessante para o meio, né? A gente ouve aí tantas e tantas vozes aí. Tem vozes, né, mais ou menos, tem vozes boas também, né, de amigos nossos aí, amigas nossas, tem muitas locutoras também aí, Tem. que não é fácil não, né? Mas conta uma experiência assim que você foi fazer um trabalho e você ficou ali impressionado, você viu Deus ali agindo, né? Porque você depois ficou pensando assim, poxa, isso aqui eu sou bom, né? Claro que você não vai se classificar, né? Mas assim, poxa, eu sei que ficou bom. Porque tem um trabalho que você sabe, né? Sim. Né? Mas esse aqui ficou além né? Além do esperado. Além do esperado. Esse trabalho ficou bom, mas tem alguma coisa aí que foi mais do que especial. Conta pra gente, assim, se você tem um especial que você foi fazer, né? E você percebeu que tinha algo a mais nessa questão. Em questão de gravação? Isso, gravação, locução de loja, enfim. Eu já fiz diversas gravações, né? Se for colocar na ponta do lápis aí, eu não... Chegou umas 100 mil. Eu faço gravação desde, acho que 2000, 2005, 2004, por aí.
É bastante coisa. E todo dia você faz. Todo dia. Tem dia que eu durmo 2 horas da manhã, minha esposa fica me esperando. Amor, vai dormir não. Amor, vou almoçar. Amor, vou jantar. Eu tô lá no estúdio gravando. Calma aí, já vou. Às vezes a comida Até esfria. E eu tô lá gravando. É porque a gente tem um certo compromisso, né, com a pessoa que pediu a gravação, você tem que entregar. Tem gente que às vezes eu não consigo entregar no mesmo dia, peço desculpas, né, lá 2, 3, 4 horas da manhã, que realmente tem que acordar às 6. Aí eu peço desculpas e no dia seguinte eu vou e faço a gravação da pessoa. Mas a gravação que você falou, né, que ficou além do esperado, que eu gostei, foi que eu fiz para Toda Music. Um aniversário da Toda Music lá no São Luís do Maranhão. Né? E teve uma repercussão muito boa, né? O diretor da Toda falou, poxa, vou estar sempre fazendo com você, que legal, muito bom, muito bom. Mas, tipo assim, eu, a princípio, não tinha dado aquela né? Fiz uma gravação, mais uma gravação. Mas, tipo assim, quando você vê um profissional falar do seu trabalho, isso é legal. Ontem também fiz uma gravação que o rapaz, um locutor, Marcelo Monteiro, lá de Maricá. Fiz a gravação para ele, que isso, irmão? Caramba! Eu falei, ih, rapaz. Vai pedir para alterar alguma coisa. Você ser avaliado por um outro profissional que você sabe que entende. Porque Sim. tem, né? É aquele negócio, né? Todas as profissões têm o mais e tem o menos, tem o né? menos, Mas quando você sabe que ele tem peso, né? Ele tem peso na área e ele faz um comentário, isso é importante. É igual o Nilton Rodrigues, faço a gravação para o Nilton Rodrigues. Que isso, meu irmão? Não, é que sério. benção. É sério. Não, isso aí é o natural. Que se tivesse ruim também, eu falei, não gostei. Com certeza. Né? Porque você tem que ser sincero. Sim. Né? E se eu disser a você que eu não gostei, eu estou te ajudando. Com certeza. Eu estou te ajudando. A ajudar, né? Mas também, se eu disser que eu gostei, eu também estou te ajudando. Verdade. Continue nesse dia. Então Verdade. é isso. Eu gosto muito de fazer gravação. Entendeu? Eu gosto muito. Eu saí um pouco do ao vivo, né? Tanto que você falou que eu tenho uma rádio, sim, radioap.com.br. Ela é tudo gravado. Não é eu ao vivo lá falando. É tudo gravação. Porque muitas das vezes a gente não consegue estar presente em todos, né, os eventos presenciais. Aí a gente acaba fazendo gravado, né? Essa visita aqui, está há quanto tempo essa visita aqui para acontecer? Você estava devendo muito tempo. Nilton Rodrigues, toda vez que me mandava mensagem, era um bom dia e cobrando. Cadê a visita? Vamos tomar um café, meu irmão. Mas é um momento de Deus também, né? Eu fui convidado para ir num lugar, não foi em rádio, não. E numa loja, né? Ele disse, você tem que vir aqui conhecer a minha loja, tal. Eu só conhecia por folder, né? Aí um dia eu estava em Niterói, lembrei, vou lá no Marcos. Aí eu fui lá no Marcos, né? Cheguei lá, aí fui sobre loja, né? Tomar um café, cozinha lá em cima. E eu fiquei feliz pela recepção, que realmente ele queria que eu estivesse lá. Né? Porque tem aquele que chama lá, mas quando você chega não tem emoção nenhuma. Sem emoção, sem emoção, emoção zero. Né? Mas quando você é convidado, que você chega num lugar que você sabe que, né, que realmente o cara queria que você fosse, aí eu fiquei muito feliz mesmo. Né? Ele, a esposa dele, me trataram, poxa, você é muito importante, tal. Inclusive, se ele estiver ouvindo ou vai ouvir pelo canal do YouTube, você está me devendo, que você falou que ia divulgar aqui a sua loja na rádio. E até agora não falou nada. É um puxãozinho de orelha, Marcos. Mas final da programação, entra em contato com o Nilton aí, Marcos. É um amigo. Marcos é um amigo de todos os momentos. Olha, eu passei um momento aí com a minha esposa, ele todo dia estava, pessoal, qualquer coisa, estamos aqui, qualquer coisa. Amigo é isso. Amigo não é só para tomar o café. Né? Amigo não é só para tomar o café. Também, né? Nos momentos difíceis. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então é isso, Alex. Fale mais alguma coisa agora. Agora, como cristão, como você conheceu Jesus? Eu conheci Papai do Céu na minha infância, né?
Eu era pequeno, nascido e criado no Evangelho, mas experiências com Deus nós temos sempre, né? Temos Tá, sempre, você é de família cristã, sim. tá? De família cristã, mas a pergunta é, você aceitou a Jesus na escola dominical, então, já que você veio de um, né? Foi na escola dominical? Como que foi isso? Eu, quando tinha, acho que foi 11 anos, mais ou menos, eu tinha 11 anos, foi em 1991, Deus, eu ouvi numa pregação, numa cruzada evangelista, pelo pastor Eliel Rosa. Não sei se você conhece falecido, um pastor que era anão. Ele estava pregando e falando. Foi a primeira vez que eu vi essa frase, né? Falando que filho de crente não era crente. Né? Eu, com 11 anos, já cantando no conjunto infantil e tal, eu falei, poxa, verdade, né? Você não tinha, você não tinha Aceitado, aceitado Jesus Cristo, confessado, né? confessado. Não A tinha palavra confessado certa é essa, confessar. publicamente, eu não tinha. Aquilo dali, né? Como se foi como Te se chamou a fosse. atenção para isso. Falou, poxa, eu estou com Jesus há tanto tempo e não confessei que eu amo, que eu aceito. Aí, no final da pregação, o pastor chamou lá na frente quem gostaria de aceitar Jesus. E quem já estava na igreja há bastante tempo e ainda não tinha professado a sua Falou fé. com o Alex Peixoto. Aí poxa, é comigo isso daí, esse negócio é comigo. Aí eu fui lá e aceitei Jesus, levantei a mão, aceitei. Eu só sei que eu aceitei Jesus umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Não que eu tenha me desviado, mas que é tão bom aceitar Jesus. Aí eu aceitei a primeira, aí você sente aquele renovo, né? Você sente aquele mover, aquele tocar do Espírito Santo, aquele Tei! Aí foi muito bom. Aí eu aceitei Jesus dessa primeira vez, depois aceitei a segunda, depois aceitei a terceira. E hoje em dia aceito Jesus todo dia no meu coração. E você passou pelas águas em qual período da sua vida? Eu passei pelas águas, foi pela Assembleia de Deus do Boa Sul, esqueci até o nome do pastor na época, mas foi em 1993, foi 2 anos depois, né? Porque eu estava com 11, 12, 13, 2 anos depois eu passei pelas águas, também pela Assembleia de Deus. Maravilha, esse é o Alex Peixoto, né? Foi junto com meu irmão, no mesmo dia que eu me batizei, ele se batizou também. Família toda servindo ao Senhor, honra e permanece até hoje toda a família, Pela né? misericórdia, Esposa, filhos, louvando e glorificando o Senhor. É uma coisa tremenda, né? Eu graças a Deus, né? Eu me sinto muito feliz por isso. Quando você está lá na frente, que você olha e você vê a sua família sentado ali. É isso aí. Né? É um privilégio muito grande, sabe? A gente pode dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Louvado Deus, Isso é seja bênção. Deus. Isso é bênção. E Deus tem nos honrado, né? Graças a Deus. Porque, conforme você disse, né? Não é mérito nosso. Deus que trabalha com cada um de uma forma tremenda, né? E nós, conforme diz aqui em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é verdade. Essa mensagem tem se tornado real na minha vida, porque nós temos que clamar a Deus, né? Deus conhece a intenção do seu coração, mas se você não falar, verbalizar, clamar, né? Um clamor não é uma simples petição, não é uma simples conversa. Clamar é rasgar sua alma. Deus, eu preciso de ti. Eu estava conversando com meu filho, né, e a gente tirou até um tema para um evento que a gente tá orando para fazer, né, que diz assim, Jesus conhece você? De que maneira Jesus conhece você? São 2 perguntas, né? Então, isso é tremendo falar, mas a gente não vai pular, a gente não vai entrar nesse detalhe, até porque a gente tem que falar, mas não é o objetivo principal agora, né? Eu queria que você falasse aí mais um pouco da sua experiência no modo geral de comunicação, rádio,
apresentação, gravação. Fala uma experiência que marcou você. Você já falou uma, mas assim, mais abrangente, que marcou você e que você tira isso como experiência de vida para você. Eu fiz uma gravação para uma TV lá da África, em Luanda. Maravilha. Foi por um pastor, né? Tem uma programação evangélica na TV. Aí me contratou para poder fazer essa vinheta, né? Abertura, fechamento e tal, mas em forma de vídeo, mas com a minha voz. E eu achei fantástico, né? Porque lugares onde eu nunca pisei os pés, a minha voz chegou. Sim. Né? Na Suíça, numa parte da Europa, já fiz gravação para lá, porque uma empresa de lá me contratou para poder fazer na nossa língua, né? Porque uma empresa de cosméticos. Aí ela me contratou para poder falar sobre esse cosmético, como se fosse uma introdução, né, para a pessoa que está chegando, sendo contratada, para poder conhecer os produtos. E a maioria das pessoas eram brasileiros. Aí ele queria algo brasileiro. Sim, Aí sim. minha voz também já foi para a Europa. Nunca saí do Brasil. Eu nunca saí do Mas Brasil. a voz já. Mas a voz já rodou aí em vários cantos aí do mundo, graças a Deus. E isso é gratificante, né? Isso é gratificante, porque eu sei que em muitos lugares aí eu não vou, né? Mas a voz tem ido e tem ajudado e tem edificado muita gente, graças a Deus. A comunicação, né, num todo, com rádio, locução, tem esse poder, né, de Verdade. ir onde não podemos ir. Verdade, verdade. Né? E eu gostaria que você, agora sim, Uhum. falar um pouco do espiritual, né? Amém. Que você deixasse uma palavra, até mesmo uma meditação para os nossos ouvintes da Rádio Palavras de Vida FM, e que esse sábado não seja simplesmente mais um sábado, mas que seja um sábado especial, Amém. né, para aqueles que receber essa palavra, que não é já a palavra, não é o vozeirão do Alex Peixoto, mas Isso a eu. palavra do Senhor. É A verdade. palavra que nos edifica, que nos É a cura, única que que nos edifica. liberta, Verdade. que nos dá força para passar no deserto, já que nós passamos no deserto quase sempre, né? Não passamos no deserto só uma vez, né? várias vezes, porque é os altos e baixos da vida. Sim. Nesse Né? mundo tereis. É os altos e baixos da vida, porque sendo seguidor de Jesus, né, como ele mesmo falou, vai ser os altos e baixos da vida. Isso aí. Né? As perseguições, as doenças, né? E entre outras coisas. Mas agora nós vamos tratar da palavra do Senhor, aquela palavra que tem o poder de transformar, de curar, de libertar, de salvar. Amém. Essa palavra. 5 minutos? Eu sei que pregação em rádio 5 minutos, você lê um versículo que acabou. é o minutete, né? É o minutete. O que eu gostaria de deixar para todos que nos ouvem nessa manhã de sábado, dia 18 de julho de 2026. Em Salmos 46, temos ali 2 versículos, né? Um versículo que se repete. E se ele se repete, é porque Deus está querendo que nós entendamos ele de uma forma mais sucinta. Qual é esse versículo do Salmo 46? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É aquele que é o exímio na batalha, é aquele que luta as nossas batalhas, né? Porque a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades. E por isso não somos nós que lutamos. Quem luta é o Senhor por nós. Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. É Ele que está de frente nas suas pelejas, nas suas batalhas. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem foi Jacó? Um enganador. E Deus transformou aquele enganador. Dele saiu as 12 tribos de Israel.
do enganador virou aí foi a grande promessa, a qual Deus fez uma promessa para Abraão, que se cumpriu em Jacó, né? Israel, uma grande nação. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente quer lutar com as nossas próprias mãos, né? Às vezes a gente vê um problema ali, a gente quer resolver da nossa maneira, quer tomar parte, mas não, coloca na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, porque Deus sabe como tratar, né? Descansa no Senhor. Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor. Mas essa espera não é para você ficar na inércia, parado, sem fazer nada. Não, essa espera é confiando, buscando, né? E uma hora Deus vai fazer, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Temos que ter fé e colocar nossa fé em ação todos os dias, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E temos que ter essa fé. Eu gosto também na passagem de Enoque, né? Enoque é pouco falado na Bíblia, mas o que fala de Enoque é que ele andava com Deus. Onde o mundo vivia um caos, onde ninguém queria aceitar Jesus, onde ninguém queria entrar na arca, né? Porque Noé estava naquele período ali evangelizando o povo para se arrepender, entrar na arca, porque viria um grande dilúvio, a terra iria ser destruída. Ninguém queria. Noé, de um lado, fazendo o seu evangelismo, e Enoque só andando com Deus. E Deus se agradou tanto que ele andou com ele, que tomou para si, né? A Bíblia só fala isso. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Imagine a conversa que ele tinha com Deus, a conversa agradável, que Deus gostava tanto que falou, poxa, ele não passou nem pelo processo, não passou pela morte, não passou pelo dilúvio, não precisou entrar na arca. Olha só o poder de você andar com Deus, né? Que possamos andar com Deus. A situação adversa ao seu lado aí está difícil. Ande com Deus. Converse com Deus. Esses são os pontos fortes do cristão. Andar com Deus. Se você está andando com Deus, é porque você está na presença dele. Não tem como você andar com alguém sem estar na presença dele, né? Está andando com Deus, você está na presença de Deus. E se você está andando com Deus, não tem como você andar com uma pessoa sem conversar com ela. Converse com Deus. Porque Deus, o mundo pode estar em tormento, pode estar acontecendo o que for, você vai estar lhe glorificando. Lembra de Estevão? Estevão morreu a pedrada, mas estava lhe glorificando porque ele viu os céus abertos. O mundo estava acabando, ele estava morrendo. Mas aqui é só uma passagem. Porque muitas das vezes a gente só pensa no material, né? Só pensa, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Mas Deus preparou algo muito especial naquele céu de glória para a gente. Tem muita gente que se inscreve aí para poder entrar na Minha Casa e Minha Vida, conseguir uma casinha para poder morar, né? Ter sua moradia. Mas Deus disse que vou para o Pai preparar moradas. Agora imagine, Oscar Niemeyer, um grande construtor, aí fez monumentos maravilhosos. Em Dubai você vê cada prédio gigantesco, criado pelo homem. Agora imagine o que Deus preparou para a gente, irmão. Olha só. Às vezes eu fico pensando, deitado na cama, para dormir, falando, poxa, como é que deve ser o meu quarto na glória? Né? São coisas que você fica imaginando, fala, poxa, deve ser fenomenal, porque foi o próprio Deus que fez. Porque a natureza você vê que é linda. E Deus só fez em 7 dias. Né? Fez em 6 dias, no 7º descansou. Imagine o que Deus preparou para a gente. Se Deus fez você e eu com as próprias mãos, né? Lá o primeiro homem fez com as próprias mãos, Deus tem o melhor para você nessa terra. Deus tem o melhor para você. Então, não se aflige, não se deixe perder a sua fé, né? Porque a nossa fé é em Deus. Se por acaso um homem ele te decepcionou, o homem é falho, somos passivos de erros, né? Uma hora nós temos uma opinião, outra hora temos outra. Isso é coisa normal do cotidiano. Não sei se é a idade, mas é coisa normal. Mas Deus jamais abandona os seus, né?
continue andando com Ele, continue conversando com Ele, continue sendo íntimo de Deus, que Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. Essa é a minha pequena palavra singela, porque Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Amém. Maravilha, maravilha, né? Ouvir a palavra do Senhor é a melhor coisa que tem. Eu gosto muito de você, você é meu amigo, mas eu ainda dou preferência à palavra do Senhor. É ela Mas, que edifica, né? Ela que traz. e é muito gostoso quando você tira um tempo, né, Sim. para fazer o seu devocional, né, e preferência com o seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Isso é fundamental. Né? E uma coisa que a gente luta muito lá na nossa igreja é pedir aos irmãos que senta na mesa com seus familiares, com a sua esposa, para fazer um alimento, tomar um café, porque na mesa acontecem tantas e tantas coisas boas. Você conhece os seus filhos te conhecem, né? Verdade. Você ora, você ensina os princípios bíblicos, tudo, não precisa nem falar muito, é só o seu comportamento na mesa, já é o suficiente para você conduzir a sua família. E isso está sendo um desafio com esse individualismo que a sociedade está pregando. Não é que você tem que conquistar algo, mas sozinho. E, inclusive, está separando você da família. Que a família, sendo base, sendo constituída por Deus, está tirando a mesa que faz esse intercâmbio para você unir a família. É isso aí. Né? Eu tenho uma seguinte escala, né, de adoração, de vida, né? Para tudo tem uma regra, né? E eu penso da seguinte forma, posso estar errado, tá? Você pode me corrigir, mas eu penso da seguinte forma: primeiro na nossa vida tem que ser Deus. Sim. Né? Amai o Senhor Deus todo o seu coração. Primeiro Deus. Segundo vem a família. Exatamente isso. Né? Depois vem o trabalho. Depois vem a igreja. Vem a igreja, exatamente isso. Porque a igreja também não é sustentada sem o nosso trabalho. A gente tem que trabalhar para poder Exatamente ajudar isso. a Isso manter a igreja. É uma regra. Sim. É uma regra. Primeiro Deus, família, trabalho, igreja. Porque também foi da forma que surgiram as coisas. Né? Primeiro Deus, depois Deus fez a família, depois da família fez o trabalho, depois do trabalho, longe, bem depois, fez a igreja. Fez a igreja, Entendeu? Eu penso dessa forma. E graças a Deus, dessa forma eu pensando, e assim eu consigo manter, né, minha intimidade com Deus, a intimidade com minha família, a intimidade com o meu trabalho, a intimidade na minha igreja. Porque cada um é um ministério diferente. Exatamente, e a coisa acontece, né? E Deus aprova, que é o mais importante. Deus tem que aprovar esses atos, né? Tem que aprovar. Se Ele não aprovar esses atos, nós estamos completamente perdidos. Né? O que o Nicodemos perguntou a Deus, né? Foi Nicodemos? Não, perdão, foi o jovem rico. O jovem rico perguntou a Jesus, né? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? É essa pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. É simples. Olha, você pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí vai, pegou. Para ele, porque Deus sabia qual era a intenção no coração dele. Ele queria ter o seu ego massageado. Né? Não, eu guardo todos os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bem, bateu palma, né? Muito bem. Muito bem, vou fazer um teste com você. É isso aí. Onde está o seu coração? O coração dele estava onde? O negócio é muito sério. Estava no dinheiro. Isso serve para mim, para você, serve para todos nós. Né? Assim nós vamos saber qual a nossa fraqueza e onde Deus quer que nós trabalhemos, nós melhoremos para poder ser um verdadeiro adorador. Eu costumo dizer, ainda nesse texto, que Jesus nem queria que ele vendesse nada, ele só fazia um teste, né? É isso aí, só queria saber onde estava o coração dele. Né? E aí, poxa vida, cadê? O cara saiu voado. Mas é isso. Alex, foi muito bom receber você aqui. Prazer foi meu. privilégio. Sabendo que a Rádio Palavras de Vida está de portas abertas para você, né, em todos os momentos, em tudo aquilo que você precisar, menos dinheiro. Menos dinheiro. Não, mas sempre vamos nos esforçar a manter essa amizade, né? E que é uma amizade preciosa. Para mim é muito preciosa tê-lo, né, no Hall de Amigos,
porque você realmente é amigo. Né? Não é aquele que Igualmente, se diz amigo, não. Não é? Porque esse Amém. que se diz amigo é complicado. E no nosso meio, nós temos Oxe. nós temos muitos abençoados. Eu também não uso a minha boca para Não. falar o contrário, não. É muitos abençoados. Deus Mas tem conhece. aqueles que são abençoados por Deus. É esses que são interessantes. Né? Mas que Deus continue abençoando você, a sua família, né, o seu ministério e a sua parte profissional, né, que também é importante que você leve o alimento. Você é o provedor por intermédio dessa voz. Né? Deus te deu esse dom para você prover para a sua família. Amém. Né? E graças a Deus, né, eu sustentei meus 2 filhos, dos quais já são casados. Fico feliz por isso. E com essa voz feia aí que o pessoal fala que é bonito. Aí já vem. Vamos ser humildes, mas nem tanto. Vamos ser humildes, mas também. Mas é muito gratificante tê-lo aqui e que você não demore muito a vir aqui, pelo menos para tomar o café. Amém. Amém. Tá? Suas palavras finais, né? Suas considerações finais, e que o Senhor, né, nos conduza até aquele último dia, aquele encontro especial que nós vamos ter com Ele. A noiva com a igreja do Senhor com o nosso Deus. Né? Oh, glória. Gente, eu gostaria de agradecer aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo até agora, estão nos vendo também. Eu costumo sempre colocar a voz. Agora, quando boto no meu rosto assim, eu não sei se eu estou agradando. Mas eu me sinto honrado, cara. Quando você me chamou, fiquei muito feliz mesmo. Falei, poxa, Nilton Rodrigues me chamando, quem sou eu? Tantas pessoas não rasga boas, seda, não. É só amizade, não é nada vieram mais. aqui e falaram nesse microfone junto com você, com essa excelentíssima pessoa. Aí eu falei, não, Alex, o que eu vou falar? Quem sou eu? Né? Mas obrigado aí pelo convite, né? É bom saber que você é meu amigo, tá? Isso falo aos céus e terra, você é meu amigo, tá? Tenho orado pela sua vida, pelo seu ministério também, sei pelos seus filhos, né? Seu filho também, que é um pregador exímio da palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Fala para ele que estou aprendendo com ele lá. Cara, é bom. Mas é muito bom, cara. O que você falou. A amizade tem amigos que são mais chegados que irmãos. Né? E você é um amigo mais chegado que irmão. Tá? Poxa, você me deixa constrangido, né? Nada, porque... Deus sabe da intenção do meu coração, sabe que o que eu estou falando é verdade. Né? Quando se trata de falar de emoções, eu sou um pouco meio bronco para isso. Mas você é meu irmão, tá? E o trabalho que você tem feito tem ajudado muita gente, tá? E Deus tem visto isso, tá? E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar nessa terra, tá bom? Continue firme, continue perseverando nessa peleja aí que sabemos que é difícil, né? Quem ouve de fora pensa, Nilton Rodrigues é um empresário de São Gonçalo, alta influência, mas só Deus sabe o coraçãozinho do Nilton Rodrigues. Tá? Jesus pegou a senha, depois ele falou, não, vou guardar de novo. Meu pai que falava isso. Pegou a senha e já... Não, falei, ele aprendeu um pouquinho, então vou deixar aqui. Né? Cada deserto que a gente passa, a gente pensa que vai, né? Mas quando a gente volta mais forte, mais firme, com a fé mais... Enquanto a gente vê os outros passar no deserto é uma coisa, mas quando a gente passa... É difícil. Quando você vê os outros, você sabe até dar conselhos. Mas quando você está no deserto, você não sabe dar conselho. O conselho não serve para você. Você ora, parece que o céu está fechado. Me perdoe. Parece que o céu é de bronze. Mas eu costumo dizer nas minhas pregações que quando o aluno está fazendo a prova, né, o professor não conversa com ele. Não. É a mesma coisa, gente. Quando a gente está passando pela prova, Deus só está te observando. Só observando. Ele está com você. Você pensa que está sozinho. Atitudes, Isso aí. Ele está te provando para te aprovar. Que possamos sair aprovados nessa prova. Muito aí, bom. porque Vou usar essa Deus frase. É bom. Deus Muito é bom. Né? Alex Peixoto, mais uma vez, sem rasgação de seda, né? Mas é um privilégio muito grande tê-lo como amigo, né? E também tê-lo aqui na rádio, um profissional
do seu naipe, né? Do Que seu... isso. Ele falou sem rasgação de seda. Tudo bem. Mas é importante, né? A gente, quando é amigo, a gente defende, né? Quando é amigo, né? A gente deixa para lá. Amigo, entre aspas. Então, mas quando é amigo, a gente defende e muitas vezes a gente ouve pessoas que, por exemplo, vai falar do seu João, mas não conhece o seu João, e você conhece, você tem como defendê-lo. É Né? verdade. E nós, cristãos, nós temos que ter esse discernimento de saber quem é quem, né? E de andar, né? Com as pessoas que também edificam você. Verdade. Né? E a Bíblia te orienta. Né? Lá, Provérbio está cheio de conselhos lá, né? Sobre pessoas. Né? Verdade. Então, mas não é o nosso caso, graças a Deus. Eu creio que, né, eu procuro fazer coisa para edificá-lo por intermédio do Espírito Santo. Amém. Né? Verdade. Então, amizade é isso. Né? É isso aí. A amizade cristã é andarmos caminhando junto aos céus. Né? Sim, sim. Ainda que seja vou passar um pouco pelo deserto. Mas sabendo que tem um Alex lá que está orando, né? Está orando, está, como diz um irmão, está esperando lá do outro lado. Né? Ele não está no deserto, mas está esperando lá do outro lado você chegar. Porque tem muita teoria da prosperidade, né? Pregação da prosperidade, que fala, crente não passa pelo deserto. Jesus não era crente? E a vida dele toda foi deserto. Entendeu? O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis dores e aflições, mas tem de bom ânimo. E muitas coisas que ele passou que eu não sei se eu suportaria. Eu não suportaria. Então, eu não, entendeu? Então, o próprio, eu não vou nem falar de Jesus Cristo, vou falar do apóstolo Paulo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar, porque hoje em dia as pessoas não estão mais meditando, não estão mais botando a cachola para pensar. Né? Você tem que pensar, você tem que... Poxa, e se Jesus Cristo estivesse aqui? Né? Como que ele estaria aprovando ou não essa atitude que eu estou fazendo, essa decisão que eu estou tomando? É isso aí. Né? E hoje, infelizmente... Nós não paramos. E ser cristão é isso, né? É ser um pequeno Cristo, né? Se você tem dúvida sobre alguma atitude, você, o que Jesus faria no meu lugar? Pronto, aí só aí já botou um ponto em qualquer história. É isso aí. Né? E aí você recomeça. Muito bem, então nós estamos finalizando aqui o Sala de Visita, hoje recebendo o meu amigo Alex Peixoto, um dos maiores comunicador, locutor aqui do Brasil, né? Não é do Rio de Janeiro, não. É do Brasil e fora do Brasil. Ele mesmo confessou aqui, né? Não estou falando demais. Tá bom? Até uma outra oportunidade aqui nas carrapetas da Rádio Palavras de Vida. Amanhã tem mais programa. Valeu! Você acabou de ouvir Sala de Visita com Newton Rodrigues. Rádio Palavras de Vida FM.